Deus é bom, irmãos. Aleluia. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, lá em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Hoje o tema, da nossa mensagem, também postei no grupo. 3 níveis da vontade de Deus, para você que está anotando a palavra. Você pode deixar esse título aí. 3 níveis da vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e verso 2, assim está escrito: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Papai de amor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esta noite, por esse tempo, meu Deus, que o Senhor preparou para nos ensinar, por esse tempo que o Senhor preparou para que possamos aprender mais sobre o Senhor, sobre a Tua Palavra, e sobre os Teus projetos e os Teus desígnios sobre as nossas vidas. E nós queremos dizer, Senhor, sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor planejou para esta noite. Lançamos fora, Senhor, deste lugar, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo, Senhor, que é espiritual, mas que é contrário aos Teus desejos, que é contrário, Senhor, ao cumprimento dos Teus propósitos. Mas nós declaramos, meu Deus, que a Tua vontade se cumpra em cada um de nós, e te pedimos, Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente e abre o nosso espírito para receber tudo aquilo que é da Tua parte para nossas vidas. Nós queremos tudo aquilo que é Teu para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, conduz conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e faz, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero começar hoje, logo perguntando. Você sabe que eu gosto de fazer muitas perguntas? E a primeira pergunta de hoje é: você acredita que Deus, Ele espera algo de você? Ou você acha que Deus não se importa? Irmãos, eu tenho uma convicção, eu creio e de fato acredito de que Deus não espera muito de mim, de que Deus, Ele não espera muito de você. Na realidade, eu creio que Deus, Ele espera tudo de mim, e que Deus, Ele espera tudo de você. Assim como a pastora Michele estava falando agora há pouco, nada menos do que tudo, nada menos do que tudo.
Irmãos, viver de qualquer jeito não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Viver de qualquer jeito não tem nada a ver com o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Você consegue compreender isso? Então, irmãos, não adianta a gente querer deixar a nossa vida de qualquer maneira. Não, irmãos, nós temos que de fato, colocar as nossas convicções em ordem. E se cremos realmente que essa Bíblia ela é a palavra de Deus, se cremos que através dessa Bíblia é manifesta a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos de fato entender de que Deus, Ele espera de nós nada menos do que tudo. Não dá para oferecer ao Senhor, irmãos, qualquer coisa. Não dá para entregar a Deus as nossas sobras, as sobras do nosso tempo, alguns momentos das nossas habilidades, uma determinada área da nossa vida, quando na realidade o Senhor Ele está esperando tudo. Quantos estão me entendendo? Mateus, versículo 28, 19 e 20. Capítulo 28, versos 19 e 20. O Senhor Jesus, Ele disse assim: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco, até o final dos tempos. Então, primeiro, irmãos, Deus espera a nossa obediência. E em segundo lugar, Deus espera que eu ensine as outras pessoas a obedecerem a sua palavra. Então Deus não espera simplesmente que o Rafael obedeça ao Senhor. Sim, Ele quer a minha obediência. Ele não só quer, como espera que eu possa agir de acordo. Ele nos ensinou através da sua palavra. Mas além disso, Ele espera de mim e de você, que além de vivermos, além de colocarmos em prática em nossas vidas, que nós possamos também direcionar as pessoas que estão à nossa volta, de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. E algo que nós precisamos também entender e compreender isso numa profundidade maior, irmãos, que não é sobre nós. Por mais que Deus ele está esperando algo sobre mim. Deus está esperando algo de mim. Deus está esperando algo de você. Mas não se trata de você, não se trata de mim. Mas é sobre o que? É sobre Deus. É sobre Ele, é sobre a vontade dEle, é sobre aquilo que Ele quer implantar em nossas vidas, é sobre aquilo que Ele quer implantar na vida de outras pessoas, é sobre aquilo que Ele quer implantar nessa terra. Quantos estão me entendendo? E eu vou repetir algo que eu já falei aqui o ano passado. Explicar uma diferença entre egocentrismo e cristocentrismo. Egocentrismo, irmãos, é quando eu me coloco no centro de todas as coisas. É como se o mundo girasse à minha volta. E isso, irmãos, egocentrismo é a autodestruição humana.
Mas o cristocentrismo não. O cristocentrismo é Deus no centro de todas as coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos sair do centro. E sair do centro e colocar Deus no centro. E aí o que? E aí todas as coisas vão girar em torno do que Deus quer. Todas as coisas vão girar em torno do que Deus espera. Todas as coisas vão girar em torno daquilo que Deus pretende realizar nessa terra, nessa vida, na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida das outras pessoas. E isso é algo, irmão, muito individual, que nós precisamos tomar essa postura nas nossas vidas. Quantos estão me entendendo? Dá um glória aí. Aleluia. Nessa carta de Paulo aos Romanos, nesses versículos que nós lemos, Paulo fala de apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. E para que nós possamos entender isso um pouco melhor, eu quero explicar algo que acontecia lá no tempo do Antigo Testamento, no tempo da Antiga Aliança. Quando um homem pecava, irmãos, ele precisava pegar um animal e levava esse animal no templo, num altar, para que esse animal ele fosse sacrificado, ou seja, eles matavam esse animal, derramavam o seu sangue, para que o seu pecado fosse perdoado. Então sacrificava-se um animal, tirando a vida daquele animal, para que o meu pecado pudesse ter sido perdoado. Mas hoje, irmãos, nós vivemos num tempo diferente, sabe? No tempo da graça, onde Jesus se sacrificou por mim e por você. Aleluia. Então nós não precisamos mais trazer um animal para pagar pelos nossos pecados, porque esse preço, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele já pagou. Aleluia. Mas, irmãos, Jesus, Ele pagou um preço pelos nossos pecados, mas Ele espera que eu e que você possamos ser um sacrifício vivo. E esse sacrifício, irmão, vivo, é o abandono da minha vontade para viver aquilo que Deus quer. Por isso que é vivo. É eu deixar de lado aquilo que eu quero para viver aquilo que Deus quer. Deus espera, irmãos, que eu e que você, Deus espera que nós possamos viver para Ele. Você consegue entender isso? Esse é o grande desafio do Evangelho, irmãos. O grande desafio do Evangelho é cada pessoa, de uma forma individual, decidir viver a vontade de Deus. E esse é um desafio que é tanto para viver como para ensinar. Porque muitos irmãos, muitos ensinam aquilo que não vivem. Mas nós precisamos viver e ensinar de acordo com o que Jesus tem ministrado na nossa vida através da palavra, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Paulo, ele também fala de um culto racional. E racional, irmãos, é com entendimento, é com compreensão. É eu fazer algo intencionalmente, sabendo, com consciência do que eu vou fazer. Sabe, irmãos,
saber por que eu canto, é eu ter entendimento do que eu canto, é eu ter consciência de para quem eu canto. Esse é o culto racional. Eu estou trazendo a canção para algo aqui, para dar um exemplo, para ficar mais fácil de você entender. Mas isso precisa ser com todas as coisas da nossa vida. Eu não canto porque eu tenho vontade. Eu não canto porque eu acho o ritmo daquela canção legal. Sabe, irmãos, se for para ser dessa forma, se for para eu fazer porque eu tenho vontade, se for para eu fazer simplesmente porque eu acho o ritmo bonito, sabe, isso não é colocar Deus no centro. Isso não é colocar Jesus no centro da minha canção. Porque, de fato, irmão, para quem estamos cantando? Estamos cantando para Ele ou para nós? Cantamos para alegrar o coração dele, ou cantamos para alegrar o nosso coração? Eu vou dar outro exemplo que eu já dei aqui no ano passado, mas é bom relembrar. Vamos supor que minha esposa, ela não gosta de pudim, né? Ela ama pudim, mas só estou dando um exemplo. Vamos dizer que ela não gosta de pudim, que ela não suporta pudim, que ela não come pudim de jeito nenhum. Mas eu sou louco por pudim. Quando eu vejo um pudim, eu não como um pedaço, eu como ele inteiro. E aí, de repente, eu falo assim, sabe de uma coisa? Eu vou dar um presente para minha esposa. Hoje eu vou alegrar o coração dela. E aí eu passo na padaria e compro aquele pudim. E aí eu chego em casa todo feliz para dar o pudim para ela. Só que eu sei que ela não gosta. E aí eu chego, amor, olha aqui que eu comprei para você um pudim. Aí ela chega e diz, não, Rafael, eu não gosto de pudim. Não quero pudim, pode deixar aí. Se quiser pode comer todo. Aí eu, como eu gosto de pudim, eu vou lá e me lambuzo totalmente no pudim. Aí eu te pergunto, para quem foi o presente? Alegrou o coração dela ou o meu? Então, irmãos, agora vamos trazer esse tipo de comportamento para a canção que cantamos para Jesus. Vamos trazer esse tipo de comportamento para a forma que nós nos portamos através daquilo que está na palavra, que Jesus nos ensina e que Ele nos pede como vontade dEle. Para quem estamos fazendo? Estamos de fato olhando para a palavra, folheando a Bíblia e procurando aquilo que nos agrada para que possamos obedecer? Ou estamos buscando aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que deixa o Senhor feliz, aquilo que alegra o Senhor, para que possamos obedecer? Vocês conseguem entender, irmãos? Irmãos, o nosso culto, ele precisa ser santo e agradável a Deus. É santo e agradável a Deus. Não é a nós, não é a nossa vontade. Ah, pastor, eu gostei da igreja, que a igreja está pintadinha, está bonita, está legal. Não é só isso, irmãos. A igreja, irmãos, e é por isso que a igreja, ela não pode se mover com o propósito de agradar as pessoas. E quando eu falo igreja, eu estou incluindo instituição, e estou incluindo eu e você. O nosso propósito primordial não deve ser agradar pessoas, mas agradar primeiramente ao Senhor. Agradar primeiramente a Deus. Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça
do seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A igreja, irmãos, ela deve agradar as pessoas, ela deve servir as pessoas, desde que se faça com santidade e agradando primeiro a Deus. Como assim, pastor? Eu creio em nome de Jesus que muito em breve teremos centrais de ar aqui, amém? Dê um glória a Deus, profetiza aí. E quando colocarmos, irmãos, as centrais de ar aqui na igreja, que a igreja ficar climatizada, aí eu pergunto para você, quem vai ficar feliz? Só eu que vou ficar feliz com a igreja climatizada? Glória a Deus. Mas aí o que é que vai acontecer? Nós vamos ficar todo mundo feliz, mas a conta de energia vai aumentar. Vai aumentar. Mas tem uma solução, irmãos. A gente põe um gato. Aí eu pergunto para você, colocar um gato tem a ver com santidade? Colocar um gato vai agradar a Deus? Não, não vai, irmãos. Então o que adianta as pessoas estarem felizes, porque tem centrais de ar, porque está tudo friozinho, porque está tudo geladinho, mas como nós não damos conta ainda de pagar a energia, a gente vai botar um gato, vai desagradar a Deus. Não tem a ver com santidade, não tem a ver com agradar a Deus. As pessoas vão ficar felizes, os visitantes vão se sentir melhor aqui, porque vai ficar com um ambiente mais agradável no natural. Mas espiritualmente, irmãos, Deus não vai estar concordando. Espiritualmente nós não vamos agradar o Senhor. Então você consegue compreender? A igreja se move primeiro para agradar a Deus em santidade, depois agradamos as pessoas, depois servimos as pessoas. Nós não vamos deixar de servir as pessoas, irmãos, mas a nossa prioridade é agradar a Deus, a nossa prioridade é andar em santidade. E isso, irmãos, isso tem muito a ver a eu em relação comigo mesmo. Como assim, pastor? Porque antes de eu fazer a minha vontade, eu preciso agir em santidade e ser agradável a Deus. E aí você, para ficar mais simples, eu posso fazer algumas perguntas para mim mesmo. O que eu estou desejando é santo? Sim. O que eu estou desejando vai agradar a Deus? Sim. E aí eu digo, isso é um culto racional a Deus, porque apesar de fazer a minha vontade, não sou eu que estou no centro, mas Ele está no centro. Irmãos, nós não precisamos abrir mão de tudo aquilo que nós queremos. Nós só precisamos compreender se o que nós queremos é santo e se vai agradar a Deus. Porque se for santo e se for agradar a Deus, isso vai alegrar o coração dele. E nada mais importa do que alegrar o coração do Senhor através das nossas vidas. Sabe por quê? Deus se agrada de uma postura desse jeito, irmãos? Porque houve uma devoção a Ele. Houve uma preocupação do que Deus está pensando, relacionado com aquilo que é a nossa vontade. Então, se nós pelo menos pararmos e nos preocuparmos com o que Deus vai pensar de nós. Muitas vezes, irmãos, nós queremos agradar as pessoas, e por conta de agradar as pessoas em primeiro lugar, nós tomamos decisões, nós tomamos postura, e nem sequer consultamos se isso vai agradar o coração do Senhor. E isso, irmãos, não é colocar Deus no centro. Isso às vezes é colocar alguém no centro.
Sabe, às vezes nós desagradamos a Deus para agradar a nossa esposa. Às vezes nós desagradamos a Deus para agradar o nosso marido. Às vezes nós desagradamos a Deus para agradar um de nossos filhos. E a nossa conduta, irmãos, segundo a Bíblia, não pode ser essa. Nós vamos sim agradar os nossos filhos, agradar a nossa esposa, fazer algo que o nosso marido gosta, mas sem precisar desonrar a Deus, sem precisar nos envolver com algo que não seja santo. Às vezes nós nos importamos muito com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas vão achar de nós, quando na realidade a nossa maior preocupação deveria ser o que Deus sabe sobre mim, o que Deus sabe a meu respeito. Um dos comportamentos humanos, irmãos, que mais desagrada a Deus é a idolatria. E eu não quero entrar em questões aqui sobre imagens, sobre santos, não quero falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre a adoração de si mesmo, de muitas pessoas que estão cultuando a si mesmo, porque elas só estão se importando com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu querer. Irmão, se eu fosse me importar simplesmente com a minha vontade, muitas vezes eu nem viria aqui na igreja, porque algumas vezes a gente não tem realmente vontade de vir para o culto. Pastor, e por que você vem? Porque eu preciso, porque eu sei que eu preciso, não é porque eu sou o pastor da igreja, porque eu sei que eu preciso estar em comunhão, eu sei que eu preciso estar perto dos meus irmãos, eu sei que eu preciso me alimentar na mesa do Senhor. Então, irmãos, é uma questão que eu tenho consciência da minha necessidade existencial de estar recebendo da parte de Deus. Então eu venho. Sabe, muitas vezes, irmãos, a gente quer fazer a nossa vontade de ficar em casa para assistir um jogo, de ficar em casa para assistir uma série, para ficar no celular. Sabe, nós trocamos aquilo que Deus quer nos revelar, que é eterno, por coisas dessa vida que vai passar. E isso é o que, irmãos? Isso é eu adorar a mim mesmo. É uma adoração de si próprio. E isso não agrada a Deus, irmãos. Paulo também nos fala de não ser conformado com o mundo. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo bem simples e bem claro para você. Isso aí que o pastor está falando todo mundo faz. Todo mundo faz. Não, essa página da Bíblia aqui, não, isso não é para mim não. Que eu olho meus vizinhos, o outro cara lá do meu trabalho, ele não se comporta dessa forma. Ei, irmãos, olha aqui para mim, o que eu vou falar para você é muito sério. Os filhos de Deus, eles não são direcionados pelo mundo. Os filhos de Deus, eles são direcionados pelo Espírito de Deus. Então aqueles que são filhos, eles entendem e compreendem que eles não andam como todo mundo. Os filhos de Deus, eles não se conformam com a forma que o mundo age, com a forma como o mundo se veste, com a forma como o mundo fala, da forma que o mundo anda. Não. Os filhos de Deus, eles se importam de como o Pai
gosta, de como o Pai quer, de como o Pai pede. Os filhos de Deus, irmãos, eles se importam com aquilo que o Pai espera deles. Irmãos, todo mundo não está sendo guiado pelo Espírito. Nós precisamos dar importância a isso. Sabe por quê? Porque o Pai se importa. O Pai se importa. E se dermos importância, irmãos, a essas coisas, nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. Se nos importarmos em alegrar o coração de Deus, a nossa mente ela será transformada e não será mais como uma mente comum, de um homem comum, de uma mulher comum, mas uma mente que pensa em primeiro lugar em agradar a Deus. Essa é uma mente de Cristo. Jesus pensava assim, irmãos, porque Jesus ele dizia: tudo que eu faço é o que eu escuto do meu Pai. Tudo que eu faço não é aquilo que eu quero fazer, mas a direção que o meu Pai me dá, que o meu Pai diz para eu fazer. O que eu faço não vem de mim mesmo, mas vem do meu Pai. Você quer a ação de Deus através da sua vida e na sua vida? Então comece a obedecer ao Senhor no nível mais intenso do que você já obedece hoje. E aí você vai ver, irmãos, Deus agindo através das nossas vidas. Mas às vezes nós imaginamos assim, nós colocando a mão e a pessoa sendo curada. Às vezes nós imaginamos assim, vamos pregar para uma multidão. Aí você já pregou para uma pessoa? Você já tirou uma pessoa aqui e falou: meu filho, vem aqui, senta aqui, bora conversar. E você pregar o amor de Deus para ela, para uma pessoa. Você consegue compreender, irmãos? Deus ele vai agir em você e vai agir através de você à medida como você for se aprofundando na obediência a Ele. E é nesse ponto, irmãos, que vamos não só experimentar, mas que vamos de fato perceber a vontade de Deus para nossas vidas em 3 níveis. A nossa visão, ela começa a se abrir para os níveis da vontade de Deus. Tem coisas que foi vontade de Deus na minha e na sua vida, que nós nem percebemos, irmãos. Nós nem percebemos. O nível 1 da vontade de Deus é a vontade boa. Lembra? Vamos experimentar Romanos 12, 2, põe aí. Romanos 12. Romanos 12, 2. Não se amoldeiem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que? A boa, a agradável e perfeita. São 3 níveis, irmãos. Se fosse um nível só, não estava separado por vírgula. Mas se tem uma separação aí, é porque são 3 níveis diferentes. E o nível da boa vontade de Deus, esse nível, ele fala da vontade de Deus que vai nos beneficiar. É a vontade de Deus que é boa para mim, mas que nem sempre eu sei que ela está acontecendo. Como assim, pastor? Vamos supor que você vai aí numa viagem daqui para Imperatriz, e o seu pneu ele fura. Mas naquele pneu furado houve uma ação de Deus.
E nós não conseguimos nem compreender a bondade de Deus para com nossas vidas através de um pneu furado, irmãos. Mas Deus às vezes Ele está nos livrando de um acidente que aconteceria a 5 quilômetros na frente. É bom, não é? Mas nós nem sabemos que aconteceu, sabe por quê? Porque nós não passamos pelo acidente. Mas a vontade de Deus de nos guardar, de nos proteger, ela foi boa e parou uma ação ruim do diabo em nossas vidas. Você consegue compreender que Deus age através da bondade dele para nos guardar? Uma pessoa uma vez me contou a respeito de algumas histórias de vida de algumas pessoas que trabalhavam nas Torres Gêmeas. E no dia daquele atentado de 11 de setembro, por algum motivo aquelas pessoas elas não conseguiram chegar no trabalho. De alguma forma elas foram atrasadas no dia 11 de setembro de 2011, no dia que houve um atentado terrorista no lugar onde elas deveriam estar. Mas a boa vontade de Deus guardou a vida daquelas pessoas. Irmãos, Deus já deu tantos livramentos na sua vida e você nem sabe. Mas você foi beneficiado por uma vontade de Deus que é boa, não só para você, mas para Ele também. Porque quando Deus age, irmãos, da forma dessa na vida da pessoa, não é simplesmente para ela viver a vida dela do jeito que Ele quer, que ela quer, mas é porque Deus está esperando algo, sabe? Às vezes, aí você fala, rapaz, tem um cara ali que eu conheço no mundo que já passou por não sei quantos acidentes, já teve livramento de tiro, disso e daquilo, rapaz, o cara não morre. Aí o que é que você ouve dizer? Deus tem propósito na vida desse homem. Na realidade, irmão, não é simplesmente um propósito, Deus está esperando uma resposta. Deus está esperando uma resposta àquilo que Ele planejou para a vida daquela pessoa. E muitas vezes Deus está nos livrando, Deus está nos guardando na bondade dEle, mas esperando uma resposta nossa, que nós possamos responder aquilo que Ele espera de nós. Aleluia! O segundo nível da vontade de Deus é a vontade agradável. E a vontade de Deus, irmãos, ela é agradável quando a vontade dEle está alinhada com aquilo que me agrada. Irmãos, é muito fácil obedecer a Deus quando o que Deus está pedindo para nós nos alegra, nos deixa feliz, né? Quando o que Deus está nos pedindo está de acordo com aquilo que nós queremos. Ano passado, a pastora Daniela foi desafiada pelo Senhor. Deus pediu o cabelo dela. Foi fácil, pastora? Foi agradável? Não entrou nesse nível não, né? Não entrou nesse nível. Mulher, você sabe que o cabelo para a mulher é algo importante. Mas se de repente eu estou com vontade assim de pintar o meu cabelo de loiro. E aí Deus fala, meu filho, pode pintar porque é de minha vontade você pintar o seu cabelo de loiro. Aí eu vou correr, aí é bom demais. Aí é bom demais, né? Vamos supor aqui que eu sou apaixonado por praia. Eu gosto de praia, mas não sou apaixonado, sim. Não sou apaixonado por praia. E de repente Deus fala assim, Rafael, agora você vai implantar uma igreja lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Só praia bonita, irmão. É agradável, não é? Não é agradável? Então essa é a vontade agradável de Deus. É quando aquilo que Ele está me pedindo para realizar é o mesmo que eu desejo.
Então, é a vontade de Deus, mas é agradável para mim. Vamos supor que você planeja se casar, e que isso faz parte do que Deus planejou para você. A jovem aí orando pelo varão, varão bonito, Senhor, homem de Deus, eu quero me casar com ele, Jesus, esse varão enche o meu coração de alegria. Aí está lá em oração, aí adormece, no momento que está dormindo, aí Deus fala, Deus mostra você se casando com ele. Aí Deus começa a te mostrar em sonho os propósitos dele para vocês dois juntos como um casal. Aí quando você acorda com o quê? Com a convicção de que aquilo é a resposta de Deus para a sua vida, para aquele casamento, para aquele... Então, irmão, é muito lindo casar desse jeito, né? Aí tem uma irmã lá em Tailândia, que ela estava andando na rua, e Deus mostrou para ela um drogado todo sujo, com hanseníase, perdendo os dedos, e que procurava confusão com todo mundo, vivia cheirando cola na rua. Aí Deus mostrou ele para ela e falou: esse vai ser o seu marido. E aí, irmão? Aí ela pegou e começou a orar, e começou a agir na vida daquele homem. Hoje, para a honra e glória do Senhor, esse homem está liberto, e eles casados. Sabe, a vontade agradável de Deus é quando a música que eu gosto de cantar, é quando a música que eu gosto de ouvir é a mesma que agrada o coração do Senhor. Então, irmão, essa vontade de Deus, ela é agradável. É agradável para mim fazer a vontade de Deus quando aquilo que eu gosto está alinhado com o que Ele gosta. Aleluia. Deixar a minha vontade de lado, irmãos, não é abandonar totalmente a minha vontade, mas colocá-la em segundo plano. Porque a vontade de Deus, ela é mais importante que a minha vontade. E quando a vontade de Deus, ela está alinhada com a minha vontade, eu estou liberado para ser agradável. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro e último nível da vontade de Deus é a perfeita. Mas pastor, tudo que Deus faz não é perfeito? É. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas nós temos a soberania de Deus, que é perfeita, e nós temos a permissão de Deus. Glória a Deus. A soberania tem a ver com aquilo que Deus quer e com aquilo que Ele não vai deixar que se mova de uma forma diferente. Mas a vontade permissiva de Deus, ela tem a ver com o livre-arbítrio que Ele nos entrega. Que mesmo sabendo que eu e você íamos pecar, que eu e você íamos errar, Ele não desistiu de nos criar. Você consegue compreender isso? É a mesma coisa aqui, irmãos, com a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus, ela tem a ver com a sabedoria e o plano eterno de Deus para nós. Tem a ver, irmãos, com a nossa eternidade com Ele. E tudo que Ele preparou para nós. Não tem a ver com o que eu quero. Não tem a ver simplesmente com a bondade de Deus, mas tem a ver com um plano perfeito dEle, que não muda sobre mim e sobre você, com coisas que Ele estabeleceu, tanto aqui na terra como na eternidade, para nós, que isso Ele não vai mudar. Então essa é a completa, perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E isso, irmãos, não tem a ver com se eu vou gostar ou não. Rafael, tu gosta de praia, mas tu vai pro Parola, tu vai lá 50
50 quilômetros, 25 quilômetros de asfalto, 25 quilômetros de chão, mato do lado, mato do outro. As crianças no inverno, para ir para a escola, acordavam 3 da manhã, 3h30, pegavam o ônibus, chegavam de volta em casa para almoçar, às 3 da tarde. Irmão, tem nada de agradável nisso. Mas era o que? Era a perfeição de Deus, porque era aquele lugar, para aquele tempo, naqueles dias para nós. Irmão, lugar ruim para estar é fora da vontade de Deus. Lugar ruim para estar é fora da vontade de Deus. Então eu creio que esse ano, em abril, nós vamos na praia. Aleluia! Nós vamos dar uma passeada na praia em nome de Jesus. O pacote já está comprado, o recurso o Senhor já preparou e nós estamos orando. Aleluia! Mas irmãos, a vontade perfeita de Deus, a vontade perfeita de Deus, ela não está se importando para o que eu quero. O que eu quero pode atrapalhar aquilo que é perfeito de Deus para a minha vida. E eu tenho que estar ciente disso. Em muitas coisas o Senhor vai me agradar, em muitas coisas o Senhor vai fazer a minha vontade, mas o que é perfeito dele para a minha vida não depende da minha vontade, mas daquilo que ele planejou na sua mente divina e criativa, na mente de um Deus que não erra. A vontade perfeita de Deus tem a ver com a nossa vida de relacionamento com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida de relacionamento com Ele vai nos aperfeiçoar de glória em glória para aquilo que Deus preparou para nós. Então é se relacionando com Ele, é falando com Ele, é ouvindo Ele, que vamos ter a direção do Espírito Santo de Deus, nos dizendo: meu filho, é isso que eu tenho para você. Meu filho, eu sei que você tem vontades, eu sei que você tem sonhos, mas esse é o sonho que eu tenho para a sua vida. Foi isso que eu planejei para você, para esse tempo. E caminhar nesse nível, irmãos, caminhar nesse nível da vontade de Deus, requer sacrifício, sacrifício vivo, requer renúncia, requer dedicação. Nesse nível, irmãos, nem sempre será agradável fazer a vontade de Deus, sabe? Mas vamos precisar fazer o que não gostaríamos para estarmos alinhados com aquilo que é perfeito de Deus para as nossas vidas. Eu me lembro do apóstolo Paulo, irmãos, porque é Paulo que está falando isso para nós, o Espírito Santo usando Paulo para ministrar isso nas nossas vidas. Aí eu me lembro de Paulo, que em determinados momentos ele chegava numa porta de uma cidade. Aí o Espírito Santo falava com ele assim: Paulo, você vai ser apedrejado nessa cidade, mas vai que eu tenho um propósito aí. Eu tenho pessoas para alcançar aí, eu vou fazer isso através da sua vida. E Paulo não desistiu, irmãos. Ele ia. Em um determinado momento, Paulo está numa reunião e fala: eu estou indo para Jerusalém. Aí se levanta um profeta no meio da reunião, pega o cinto de Paulo, arranca o cinto de Paulo, amarra as mãos e diz assim: isso vai acontecer com o dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Ele será amarrado, será preso e será julgado. E aí os irmãos começaram a chorar: Paulo não vai para Jerusalém. E Paulo: ei, existe um propósito perfeito de Deus
para estar em Jerusalém nesse tempo. E eu não vou estragar isso. Ei, eu não vou estragar isso. Eu não quero ir, mas eu não vou estragar isso. Jesus está lá no Getsêmani, sabendo de tudo que aconteceria com ele depois que ele fosse preso. E ele para diante de Deus e fala assim: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo era: Senhor, eu não quero ir para a cruz. Eu não quero ir para a cruz. Então, se possível for, tira essa carga dos meus ombros. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmão, se Jesus tivesse feito a vontade dele, nós não seríamos salvos. Mas ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz, para salvar a mim e a você. Ele deixou de lado a sua vontade e viveu tudo aquilo que Deus, na sua perfeita mente divina e criativa, planejou para Jesus. E por isso nós fomos resgatados. Meu irmão, a perfeita vontade de Deus na sua vida não tem a ver só com você, mas tem a ver com muitas pessoas. Tem a ver com muitas pessoas. Esses dias atrás, estava conversando com a irmã Silvia. Está passando por um momento difícil. Momento que ninguém queria passar, irmãos. Mas eu creio que tem algo perfeito da parte de Deus para que ela esteja passando por tudo isso. Viu, irmã Silvia? Tem algo perfeito. Não é agradável, não é bom, mas tem algo perfeito da vontade de Deus. Eu creio que isso que a senhora está passando, irmão Silvia, nesse momento, tem a ver com muitas outras pessoas além de você. É muito maior do que você. Hoje eu fui visitar um rapaz, e conversando com ele, eu estava falando, eu passei por tanta coisa. E hoje eu olho para trás, e o que eu passei foi sofrido, foi doído. Mas se eu não tivesse passado por tantas coisas como eu passei, hoje eu não me importaria tanto com algumas pessoas que estão passando pelo que eu passei. Né, irmão César? É diferente, irmãos. É diferente. Quando você sente na pele, quando você sente... E depois quando você se depara com alguém vivendo a mesma situação que você, é diferente. Sabe, o sofrimento e a dor das pessoas, elas nos comovem. Mas quando você, mãe, vê outra mãe sofrendo o que você já sofreu pelo seu filho, é diferente. Você sabe o tanto que dói. Você sabe o como é difícil. E a sua oração também é diferente pelo outro. É mais intenso. A vontade perfeita de Deus, para mim e para você, tem a ver mais com outras vidas, com outras pessoas, do que com nós mesmos. Que aquilo que hoje está sendo dor, aquilo que hoje pode estar sendo uma grande dificuldade na sua vida, amanhã na vida de outra pessoa pode ser esperança.
As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ela venceu, eu também posso. Eu creio que algumas pessoas veem a irmã Silvia lá em Belém e falam assim: meu Deus, como essa mulher é forte. Como essa mulher é forte. E conversando com ela, ela já compartilhou algumas coisas conosco, do relacionamento dela com algumas pessoas lá em Belém, onde ela vai fazer o tratamento. E eu percebo que as pessoas ficam admiradas, porque ela chega, toma a medicação dela e quer ir embora. Aleluia. As pessoas estão sendo constrangidas, irmãos, pelo teu posicionamento em Deus. As pessoas, elas estão vendo Jesus na sua vida, quando você se posiciona, mesmo contra a sua vontade, mas que você se coloca pronto para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Essa vontade perfeita de Deus, irmãos, ela começou em nossas vidas, desde o momento que nós fomos formados, desde o momento que Deus idealizou enviar você como ser humano nessa terra. E esse plano perfeito de Deus se renovou em nós quando Jesus foi na cruz e morreu por mim e por você. E esse plano perfeito de Deus sobre as nossas vidas, ele passa também por crer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, mas e também em confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse plano perfeito de Deus em nossas vidas, ele tem a ver, irmão, diretamente em termos uma aliança com Ele. Deus não te formou, Deus não te criou para andar sozinho e de qualquer jeito, mas Ele nos fez para termos uma aliança com Ele, uma aliança de fidelidade, uma aliança de troca, uma aliança onde Ele se importa sim em agradar você, onde Ele se importa sim em fazer algo que é desejo do seu coração. Mas essa aliança, irmãos, fala muito mais daquilo que agrada a Deus e daquilo que é santo do que daquilo que nós queremos. E eu não poderia terminar esse culto sem antes fazer esse convite, um convite de se firmar uma aliança com Ele, de reconhecer que Ele é Senhor e Salvador, de reconhecer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Seja tomando essa decisão pela primeira vez, ou seja, renovando essa aliança. E eu quero convidar você a vir aqui à frente, seja nessa declaração de que Jesus é um Cristo, Filho do Deus vivo, ou seja, na declaração de que por algum momento fugimos da perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Renovando essa aliança é voltar para o propósito original de Deus.
é entendendo de forma racional e sacrificial que eu preciso colocar a minha vontade em segundo plano para viver aquilo que Ele sonhou e planejou para mim. Se você está tomando essa decisão hoje, enquanto toca essa canção, sai desse seu lugar e vem aqui na frente. Cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita é humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita é humildade, servo de todos os irmãos. Há uma chamada hoje, irmãos, uma chamada do Senhor para a tua vida, uma chamada de arrependimento por muitas posturas, por muitos comportamentos que não tinha nada a ver com santidade e nada a ver com agradar a Deus. O Senhor te chama hoje, o Senhor te chama hoje para se arrepender e renovar uma aliança com Ele. Precisa ser santo e precisa ser agradável a Ele. Ele não recebe qualquer culto, Ele não recebe qualquer coisa, Ele não recebe qualquer oferta, Ele não quer qualquer coisa de mim, mas Ele quer nada menos do que tudo. Ele espera nada menos do que tudo. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro. E Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Papai de amor, nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, essa noite, por todos os livramentos que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Ela é tão grande, tão grande, tão grande que não conseguimos medir, não conseguimos ter noção e nem sequer em muitos momentos podemos imaginar quando a tua bondade se fez sobre as nossas vidas e nos livrou de algo terrível. Mas nós te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque em muitos momentos da nossa vida Tu tens sido agradável para conosco. O Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido cuidadoso. E
muitos momentos, Senhor, o Senhor se importa em nos fazer um mimo e nos deixar felizes. E nós te agradecemos por isso. Mas também, Senhor, somos gratos a Ti pela Tua perfeição. E a Tua perfeição, Senhor, ela está além da nossa compreensão. Ela está além do nosso entendimento. Porque quem pode compreender a mente do Senhor? Meu Deus, mas nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos nos Teus desígnios. Nós confiamos, Senhor, na Tua perfeita vontade sobre as nossas vidas. E te pedimos, Senhor, nos fortalece. Nos fortalece nessa caminhada, Senhor. Porque não é fácil. Mas sabemos que o Senhor está conosco. E nos rendemos à Tua vontade. Queremos estar prontos e preparados para vivê-la, seja em qual nível for. Que possamos, Senhor, guardar a Tua santidade em nossas vidas. Nos perdoa por todos os momentos em que não guardamos, em que não agimos com santidade. Nos perdoa, Senhor, por todos os momentos em qual não agradamos o Senhor, que não fomos agradáveis a Ti. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Meu Deus, mas hoje renovamos uma aliança com o Senhor, de sermos santos e de fazermos aquilo que Te agrada em todas as áreas da nossa vida, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Estenda suas mãos para os céus.